Fala, meu cara, bem-vindo a mais um vídeo. Eu acabei de assistir o novo filme Karate Kid Legends, Lendas, né? E digo que esse filme tem muito a ensinar, principalmente sobre liderança, persuasão, influência. E esse vídeo possui alguns spoilers, né? Se você se importa com isso, você ainda vai assistir o filme. Mas se você não liga, pode continuar aqui, mas se você se importa, assiste depois. Digo que algumas lições nesse filme são bem importantes, interessantes de você analisar desde o começo do filme, quando Lee mostra muito respeito ao que aconteceu com o irmão dele, né? Aquela fatalidade ali, ele mostra respeito não só ao irmão, como à mãe, e ele promete não lutar mais, né? Não viver mais nesse mundo depois do que aconteceu com o irmão. E ele vai cumprindo a promessa dele, e para isso ele até sacrifica ali, né, a própria integridade. Ele não tenta muito manter aquela mesma força que ele tinha ali, né, de luta. Ele para de treinar, tal, depois que ele vai voltando. Ou seja, o filme mostra muito sobre respeito, não só nesse início, quando Lee está começando ali a viver, né, aquelas aventuras ali em Nova York, mas depois também o respeito, referência, a história das pessoas. Isso aí o filme destaca demais, do início ao fim. No começo, o respeito do Lee, pela própria mãe dele ali, pela história do irmão. Depois vai avançando um pouco, ali na parte onde entra o Sr. Han, que é o mestre do Lee, né? Quando ele vai falar com o Daniel LaRusso, ele comenta, ele fala com muita... Nessa parte tem uma lição ali de liderança, porque ele já tinha o conhecimento que o Daniel iria respeitar a memória do Sr. Miyagi e a amizade dele. Ele utiliza uma ferramenta de persuasão que seria referência algo muito importante para o Daniel-san, né? Que seria o próprio Sr. Miyagi. E a amizade do Mr. Han, do Sr. Han, né, com o Sr. Miyagi já é apresentada ao Daniel, né, que já fica assim, já fica meio que assustado com aquele grau de amizade, e ele também já citou uma promessa, né? Nesse meio você tem muita questão da palavra, né, o respeito pela palavra, pela história da pessoa. Então o Sr. Miyagi, ele já falou pro Sr. Han que quando ele precisasse, sabia aonde encontrá-lo. Ou seja, ele disse que a minha história vai continuar te ajudando. E o Daniel faz parte da história dele. Ou seja, a questão do respeito que foi passada para o Daniel, e por conhecer esse respeito, essa admiração do Daniel pelo Sr. Miyagi, que foi o mestre dele, o Mr. Han, né, o Sr. Han, já fez essa afirmação. Você vai me ajudar? Sim. Eu sei que você vai me ajudar, porque a promessa não foi do Daniel, a promessa foi do Sr. Miyagi, mestre do Daniel. Mas como ele era o pupilo dele, né, foi aluno dele e tal, e ele cumpriu a promessa do mestre, ele ajudou o Mr. Han, e ele sabia disso, ou seja, ele só fortaleceu aquilo que já estava escrito, já era a história, né, e que ele só reafirmou uma questão que ele já sabia que existia, um laço, um vínculo de respeito, ou seja, questões de referência. Em um ambiente onde você tem um grande grau de respeito, um nível de respeito grande dessa forma assim, né? Uma ligação muito forte entre as pessoas, você, quando toma certas decisões, já sabe como que a pessoa vai agir, porque você sabe da integridade moral dela, do respeito, da reverência, né, que essa pessoa tem aos seus superiores, a outras pessoas. Então você já sabe como agir com a pessoa, porque você já sabe qual vai ser o resultado. Então essa história no filme mostra muito disso, muita questão do respeito à história, a outras pessoas, né?
e utilizando isso como ferramenta de persuasão. Você já sabe como que vai ser aquilo ali. Tem uma parte também, aí já pro final, né? O filme vai fortalecendo essa questão do respeito, tanto que o Lee, ele só se supera no resultado ali, né? Na luta mesmo, quando a mãe dele afirma que ela meio que dá a liberação, né, daquela promessa que aconteceu antes, daquele pedido que ela fez, que era para ele não lutar mais por conta do que aconteceu com o irmão, mas após isso, quando ela vê que ele precisaria daquilo, que provavelmente o Sr. Han já tinha conversado com ela sobre isso, que isso estava afetando ele, estava bloqueando ele, porque senão ele talvez não conseguisse continuar, porque ele fez uma promessa para a mãe dele, novamente fortalecendo essa questão do respeito. E a mãe dele, já conhecendo como foi a criação do garoto, já conhecendo como que ele cresceu, o ambiente onde ele cresceu, ela sabia. Para eu desbloquear o que está acontecendo com ele, eu vou ter que autorizar. O que ela faz? Ela, antes da luta ali, ela vai até ele, conversa e fala que ela apoia e manda ele acabar, lute bem, né? Com outras palavras aí, ela mandou ele mandar ver ali. E isso fez o quê? Desbloqueou ali o cérebro dele e fez com que ele tivesse uma permissão para lutar. E essa permissão foi o complemento de todo aquele treinamento, tudo que ele fez, tudo aquilo que ele foi recebendo, né? Isso foi o complemento, desfecho, para que ele pudesse vencer. E essa vitória dele, no próprio momento da vitória ali, após a vitória, né, mostra mais questão de respeito dele também, do Lee. Quando ele tem a oportunidade, né, aquela famosa imagem ali, né, de todo o filme do Karate Kid e tal, até da série Cobra Kai, você tem aquela parte ali onde tem a oportunidade de se vingar, vamos dizer assim, né? Até porque após a derrota, o oponente dele ainda quis atacar de novo, e aí ele fez aquilo tudo, ele já estava mais confiante, e ele teve a oportunidade de golpear novamente, e ele não fez isso. Eu até, vou ser sincero, achei que ele fosse fazer igual o Sr. Miyagi fazia, né? Apertar o nariz dele ali, mas ele não fez isso, ele pegou e deu um soco ali, né, no chão, e finalizou. E uma coisa que demonstrou respeito novamente foi ele estender a mão e oferecer apoio para que o oponente levantasse, né? E isso, cara, você observa o respeito desde a criação dele, em que ele respeita a mãe, respeita toda a história, tudo que aconteceu na vida dele, o respeito também do Daniel pela história do Sr. Miyagi, pela amizade do Sr. Miyagi e pela memória dele, fazendo com que, mesmo após ele ter partido, ele, por ser um aluno, por ter aprendido com ele fosse fiel ao que ele prometia para as pessoas em quem ele confiava, né, para os amigos dele, no caso o Sr. Han, e ele mesmo após o Sr. Miyagi tendo partido, ele mostrou reverência, mostrou respeito ao Sr. Han e ajudou. E o Sr. Han sabia disso. Então, assim, é toda uma questão que a gente sabe que se trata de uma obra de ficção, tem diversas partes aí, né, vários filmes do Karate Kid, a própria série Cobra Kai, que até o Johnny aparece ali, né, uma hora muito legal do filme, e que mostra toda essa questão do respeito. Para mim, o grande ensinamento do filme foi isso, foi a questão do respeito e da importância de você conhecer a história das pessoas que você está se relacionando, para que você possa interagir com essa pessoa. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem aquilo que ela respeita, que ela tem reverência, admiração, que ela respeita mesmo, e isso
vai moldando as atitudes das pessoas, inclusive bloqueando. Quando você encontra uma situação em que a mãe dele teve que conversar com ele, dizer que ela estava apoiando, era tudo que faltava para que ele tivesse foco e pudesse vencer. Então isso mostra muita coisa, que às vezes uma pessoa depende até de uma palavra sua para conseguir seguir e para ultrapassar desafios, porque ela te respeita. Ou seja, a influência é muito mais do que somente técnicas, assim, é você ter essa sensibilidade. E isso é que muitas vezes mostra que, como eles falam, né, o Kung Fu está em tudo, no caso, no filme. A influência está em tudo. A persuasão está em tudo, em qualquer atitude, né, na história, no conhecimento do que já passou ali. Então, as lições do filme se baseiam em respeito, reverência, memória, história, toda uma base que vai sendo construída e que quando você entende que a pessoa ela não é somente aquilo que você está vendo ali, ela é toda fruto de uma história que ela já viveu, questões que ela já passou. Você aprende que não são só técnicas que envolvem gatilhos mentais, situações, conformidade social, ambiente, de grupo e tal. Não são só técnicas assim que são utilizadas para influência, para persuasão, para você fazer com que as pessoas tenham atitudes da forma que você espera, se superem, cresçam, melhorem a cada dia, ou até mesmo você, mas é todo um trabalho de conhecimento, de uma memória, de uma história, de tudo aquilo que tá por trás, né, que construiu aquele indivíduo. Reflete sobre isso, filme muito bom, se você ainda não assistiu eu indico. Um abraço, até o próximo vídeo e seja mais estratégico.